Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs. Glória a Deus, né, irmãos? Mais um dia de vida, mais uma noite de paz que Deus nos deu. Deus em nossas vidas, amém? Louvo a Deus pelo pessoal então aí que já está chegando aí, Danilo, Adriana, meu pai, Marcos, Nélio, sejam todos bem-vindos aí na nossa transmissão, né, nesse nosso culto de oração, nessa nossa campanha de oração que nós estamos fazendo então todos os dias dessa semana a partir das 8 horas da manhã, amém? Olha, a irmã Esther também está entrando aí, glória a Deus. Gente, eu gostaria de pedir para vocês que estão entrando agora na nossa transmissão, gostaria de pedir para vocês compartilharem, né? Por gentileza, compartilhe aí no seu Facebook essa nossa live, esse nosso tempo em que nós vamos aqui meditar um pouquinho na palavra de Deus, em que nós vamos orar juntos, tá bom? Então, por favor, se você puder compartilhar, eu te agradeço. A irmã Adelaide também já está com a gente. A Eliane Cordeiro, sejam bem-vindos. Berenice foi minha aluna, né, se não me engano. Lá na Abraco, glória a Deus. Irmã Beth, olha aí que bênção. O pessoal já está chegando aqui para a gente estar juntos nessa manhã, não é? Meditando um pouquinho na palavra do Senhor e também orando juntos, amém? A Rauri, Sesquim, seja bem-vinda. Carlão, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém. Soninha, irmã Osvalda também já está aí, Apostos, um abraço para você, Soninha, para a irmã Osvalda também, um beijo para vocês aí, glória a Deus. Muito bem, gente, então nós vamos, sem mais demora, sem mais delongas, nós vamos começar a falar aqui da palavra do Senhor, amém? Já temos aí um bom grupo de irmãos, ao vivo, online, então vamos ler a palavra de Deus nessa manhã, amém? Eu quero te convidar então a ler comigo lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, tá? Se você puder abrir a sua Bíblia, seria interessante se você puder acompanhar aí na sua Bíblia esse texto. 2 Crônicas, capítulo 7. Esse é um texto, gente, que eu também, alguns dias atrás, eu preguei, né? Na verdade, eu não usei esse texto como base, né? Mas eu fiz menção desse texto em uma das minhas pregações. Mas hoje eu gostaria de usar esse texto aqui como base para uma reflexão, para uma meditação nessa manhã, tá? 2 Crônicas, capítulo 7, tá? Nós vamos ler, então, 2 versículos inicialmente, os versículos 13 e os versículos 13 e 14, tá bom? Glória a Deus. Então, o pessoal continua entrando aí, o Rodrigo Borges, seja bem-vindo. Anita Lima, seja bem-vinda também à nossa transmissão, amém? Vão compartilhando aí, irmão. Se vocês puderem ir compartilhando essa live, eu agradeço muito, né? Porque assim a gente consegue alcançar, consegue alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, tá? Então, diz assim o texto, olha. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, gente? Glória a Deus, né?
Olha, esse texto aqui, ele é maravilhoso, né? Esse texto é um texto para qualquer tempo da nossa vida, para qualquer tempo da nossa história. E me chama muita atenção aqui a última frase desse versículo 14, né? Em que Deus promete, Deus faz uma promessa aqui. Ele promete que iria sarar a terra, né? Iria sarar a terra ali do povo de Israel. Essa é uma promessa. Na verdade, Deus faz aqui, ele faz 3 promessas, na verdade, né? Nesse texto aqui. Olha, se você prestar bem atenção, no finalzinho do versículo 14, Deus faz 3 promessas. Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 promessas, né? Deus está dizendo que ele vai ouvir a oração do seu povo, que ele vai perdoar os pecados do seu povo e que ele vai sarar a terra. Irmãos, eu acredito que é isso que nós estamos precisando nesse momento, né? A gente está fazendo essa campanha de oração. Eu sei que muita gente está fazendo, muitas igrejas estão fazendo campanhas de oração, né? Muitos pastores estão fazendo lives, né? Ao vivo, orando com as pessoas, orando com as suas ovelhas, orando com seus membros. Eu sei que muita gente está orando nesse momento, né? Porque infelizmente essa crise mundial, não só por causa do coronavírus, né? Por causa desse novo vírus que surgiu aí, que está causando infelizmente tantas mortes, mas porque também agora, como resultado dessa enfermidade, né, as pessoas tendo que se isolar em suas casas, isso também está trazendo uma consequência para a economia e infelizmente vai trazer uma consequência para a economia não só do Brasil como de outros países. Então é um tempo da gente orar, irmãos, é um tempo da gente realmente clamar ao Senhor, né? E é muito importante que nós tenhamos a segurança de que Deus vai nos ouvir, né? De que Deus vai perdoar os nossos pecados, porque isso é algo também que eu tenho falado, a igreja precisa nesse momento confessar os seus pecados a Deus, né? Se quebrantar diante de Deus, tá certo? E nós temos aqui a promessa de que Deus vai sarar a nossa terra. E é isso que a gente está precisando. A gente está precisando que a nossa terra seja sarada. Não é, irmãos? Então veja. Agora, para que Deus conceda essas promessas aqui para nós, existem algumas condições antes no texto. E eu quero falar com vocês quais são essas condições, tá? Na verdade, nós temos aqui 4 condições, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu sei que fazer uma live é um negócio meio dinâmico, porque tem sempre gente chegando, né? E alguns também saem da transmissão, mas amém, eu estou vendo aqui, ó, a Simone Faria já está com a gente também, a Karina Aparecida Rodrigues. Às vezes não dá pra gente ler o nome de todo mundo, tá, gente? Porque não é tão simples assim a gente falar e tá acompanhando aqui na tela aqui do celular todo mundo que está entrando, tá? Mas amém, eu agradeço muito os irmãos que estão aí conosco e vou pedindo, vai compartilhando aí pra gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Olha, eu pergunto para você quer que Deus ouça a nossa oração? Você quer que Deus perdoe os nossos pecados? E você quer que Deus sare a nossa terra, sare esse mundo dessa enfermidade, dessa crise que está se abatendo sobre nós? Você quer isso? Então, vamos ver o que o texto diz, vamos ver quais as condições que o texto nos traz, né? Antes de falar das condições ainda, eu quero voltar um pouquinho para o versículo 13, de 2 Crônicas capítulo 7, tá? Para quem chegou agora, 2 Crônicas 7, versículo 13, olha. Veja que essas palavras aqui foram palavras de Deus para o rei Salomão, tá? O rei Salomão aqui, ele havia acabado de construir o templo lá em Jerusalém, né? O templo que Davi desejou construir,
mas que Deus disse então para Davi que ele não iria construir o templo. Quem iria construir o templo seria o seu filho, Salomão. E Salomão então realmente ele constrói o templo. O templo era algo muito grande, muito suntuoso, muito bonito, muito belo. Demorou anos para ficar pronto esse templo que Salomão construiu para Deus, né, para o nosso Senhor, ali em Jerusalém. E depois que Salomão constrói o templo, depois que ele faz a dedicação do templo, então Deus aparece para Salomão, né? O versículo 12, se você quiser voltar um pouquinho, diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, né? Então, veja que o Senhor fala aqui para Salomão foi uma aparição de Deus a Salomão de noite, provavelmente um sonho, uma revelação que Deus deu a Salomão, e Deus falou isso para ele. Olha o que Deus falou para ele no versículo 13 agora. Deus falou para Salomão: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, quer dizer, se eu fechar os céus, Deus está falando, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, né? Olha só, o próprio Deus está dizendo que ele poderia fazer isso. Deus poderia fechar os céus para que não houvesse chuva, tá? Como aconteceu, por exemplo, na época do profeta Elias, né? A gente estava fazendo uma série de mensagens lá na nossa igreja, lá na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá no bairro do Tucuruvi, sobre a vida do profeta Elias, né? E ali a gente lembra que por 3 anos e meio não choveu em Israel, né? Então, Deus está falando aqui, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que consumam as plantações de vocês, e se eu enviar a peste entre o meu povo, olha que interessante, esse texto até fala de peste, né? De alguma maneira, essa situação que a gente está vivendo hoje, esse coronavírus, não deixa de ser uma peste, né, gente? Não deixa de ser aí uma epidemia, um vírus, uma peste que está assolando a humanidade, né? E aqui o texto está falando que Deus mesmo enviaria essas situações. Por quê? Por que Deus enviaria essa situação? Às vezes alguém pode dizer, poxa, mas Deus não é amor, né? Deus não é bondoso, Deus não é misericordioso, por que Deus enviaria? Né? Por que Deus enviaria praga? Por que Deus enviaria os gafanhotos para consumir a terra? Por que Deus permitiria que o céu ficasse fechado? Por quê? Isso aconteceria, irmãos, em resultado do pecado do povo de Deus, tá? Basta você estudar as Escrituras que você vai ver, não é? Deus, antes do povo entrar ali na terra prometida, né? Quando o povo sai do Egito, o povo tem aquela peregrinação no deserto, antes de entrar na terra prometida, Deus já havia falado ao seu povo, por intermédio de Moisés, que se eles obedecessem a Deus na terra prometida, Deus iria abençoar eles, né? Deus iria dar chuvas, Deus iria dar colheitas fartas, o gado deles seria um gado saudável, que ia reproduzir bastante, os filhos seriam abençoados, tudo que eles fizessem na terra seria uma bênção, desde que eles fossem obedientes, desde que eles andassem nos mandamentos do Senhor. Tá? Mas Deus também falou através de Moisés que se eles se afastassem de Deus, se eles desobedecessem a Deus, se eles não tivessem o cuidado de cumprir os mandamentos do Senhor, então Deus ia permitir essas coisas. Deus ia fechar os céus para que não houvesse chuva, Deus ia permitir o gafanhoto para consumir as plantações, Deus ia permitir as pestes, né? Deus ia tirar a sua mão de bênção, tá certo? Então veja, irmãos, o que a gente está vivendo hoje, eu tenho falado isso aqui, né? A gente precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio muito importante, né? Entre
Deus ser um Deus de amor, de graça, de bondade, porque Ele é mesmo um Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de benignidade. Mas nós também sabemos que Deus é um Deus justo, não é? Deus é justo também. E não só o povo de Deus, né, como os povos em geral têm se afastado de Deus, têm zombado de Deus. A gente tem falado isso aqui, eu falei isso ontem, eu falei isso nos cultos que a gente tem feito online lá na nossa igreja, eu tenho falado, a gente tem visto, né, que as nações, infelizmente, os povos têm se afastado de Deus, né? E a igreja do Senhor Jesus Cristo também, irmãos. Esse texto aqui, eu penso que até mais especificamente é para nós, para o povo de Deus, porque Deus aqui, ele está falando com o povo dele, né? Essa revelação que ele traz para Salomão é para o povo dele. Se o meu povo, né? O meu povo, né? Quer dizer, se eu permitir, Deus está falando, se eu permitir essas calamidades todas aí, né? Aí vem o verso 14. Então, se nesse contexto de calamidade, aí vem o verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se nesse contexto de calamidade, de peste, né, como a gente está vivendo agora, se nesse contexto o povo de Deus cumprir essas condições aqui, que é se humilhar, né, orar, me buscar, né, buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos, aí então Deus diz, aí eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a terra de vocês. Então, gente, o caminho para Deus nos abençoar, né, para Deus agir nesse momento que a gente está vivendo, é esse caminho aqui que está em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Né? São essas 4 condições aqui, ó. É se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos nossos maus caminhos, né? Então, eu quero falar rapidamente aqui sobre essas 4 condições, tá bom? Então, vamos lá. O que é se humilhar? Né? Deus fala aqui, se vocês se humilharem, primeiro, se humilhar. O que é se humilhar, gente? Se humilhar aqui é se quebrantar, né? Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós precisamos ter um coração contrito, um coração compungido diante de Deus. Né? Eu quero até ler com vocês um outro texto, tá bom, gente? Eu separei alguns outros textos aqui. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, muito bem. Se não, você apenas acompanhe aqui a leitura. Mas, por exemplo, nós temos um texto aqui muito relevante, né? Um texto assim muito desafiador que está no livro do profeta Joel, tá? É até um livro um pouquinho difícil de achar aí na Bíblia, porque é um livro bem pequenininho ali dos profetas menores, né? Mas se você quiser achar, vem depois dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, tá? Logo depois de Oséias, nós temos o livro de Joel, capítulo 2. Olha só, esse texto aqui é uma conclamação ao povo de Deus para que o povo de Deus se humilhe diante de Deus. Né? A gente está aqui numa campanha de busca, numa campanha de oração. Então, orar é isso, irmãos. Orar é nós nos humilharmos diante do Senhor também. Né? Então veja aqui, olha, Joel capítulo 2, versículo 12, tá? Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Né? Então veja que daquelas 4 condições que eu falei para vocês, uma delas era se converter, né? Se humilhar, orar, me buscar e se converter. Então aqui esse texto está falando, olha, convertei-vos, né? Convertei-vos a mim. De que maneira? De todo o vosso coração. Né? Tem que ser uma conversão genuína. Conversão quer dizer mudança, né? Uma conversão, uma mudança genuína, de todo o coração.
E o Senhor diz aqui, isso com jejuns, com choro e com pranto, né, irmãos? Então tá faltando isso para nós, irmãos. Tá faltando isso para a igreja, a gente se voltar a Deus com jejum, com choro, sabe, com pranto, lamentando o nosso afastamento de Deus, lamentando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades que tanto têm desagradado ao Senhor, né? Agora, olha só o que diz o texto aqui no versículo 13, porque o texto vai além, esse texto é muito desafiador. Olha só o que diz o texto, verso 13 de Joel capítulo 2. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então veja, esse texto está dizendo que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, né? Que Deus é tardio em irar-se, que ele é grande em benignidade, tá certo? Agora, para nós acessarmos, né, essas bênçãos de Deus, vamos dizer assim, o Senhor está falando aqui, rasguem o coração de vocês, né? Rasguem, né? E não as vossas vestes, porque lá em Israel havia esse costume, né? Quando o pessoal ia se quebrantar diante de Deus, eles rasgavam as vestes, né? Eles tinham esse costume, né? Para demonstrar arrependimento, para demonstrar quebrantamento, eles rasgavam as vestes. Só que com o passar do tempo, isso se tornou uma coisa só costume, se tornou uma coisa exterior. O pessoal rasgava as vestes exteriormente, mas interiormente não estavam quebrantados, não estavam arrependidos. Então Deus fala aqui, ó, ao invés de você rasgar as vestes, rasga o coração de vocês, né? Olha só, vamos seguir aqui. Versículo 16 agora. Olha só o que diz aqui. Desculpa, versículo 15. Versículo 15. Olha, o que o Senhor diz aqui para o seu povo? Joel 2,15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, né? Bom, já que nós não estamos podendo fazer isso presencialmente, né, irmãos? Hoje nós temos as redes sociais aí. Então, essa campanha de oração que a gente está fazendo não deixa de ser isso aqui. A gente está tocando a trombeta, né? A gente está promulgando um santo jejum, a gente está proclamando uma assembleia. Estou conclamando os irmãos aqui para a gente estar junto, né? Mesmo que não presencialmente, mas pelas redes sociais, a gente está juntos para a gente orar, né? Olha só, verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, não é? Veja, aqui o profeta, ele está falando aqui, né, em nome do Senhor, e ele está dizendo aqui que o povo deve ser reunido, né? A congregação deve se santificar, deve se separar, deve se consagrar ao Senhor, né? Está dizendo aqui que todos devem se juntar nessa campanha de oração, né, irmãos? Os anciãos, os filhos, né, as crianças, ele diz até os que mamam aqui, né? No versículo 16, né? Então é importante que a gente também tente conscientizar as nossas famílias, né? Os nossos filhos, tá certo? Até as nossas crianças, para que busquem ao Senhor nesse momento, nesse tempo, né? E aí depois no versículo 17 vem uma palavra aqui até para os líderes, né? Olha só, aqui uma aplicação para os pastores, para os líderes das igrejas, né? Para os presbíteros, para os líderes. Olha, versículo 17 diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, né? Quer dizer, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, né? Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então olha aqui, o versículo 17 é uma conclamação aos sacerdotes, para que orem, né? Os sacerdotes, aí, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes, o povo de Deus, os líderes do povo de Deus, orar
poupa o teu povo, ó Senhor. Né? Poupa o teu povo. E não entregues a tua herança à vergonha, né? Para que as nações não venham a escarnecer do seu povo. Tá? Então veja, irmãos, olha a oração aqui que nós temos que fazer. Poupa o teu povo. Né? Então isso aqui, gente, isso aqui é se humilhar. Tá? Deus falou a Salomão que o povo precisava, em primeiro lugar, se humilhar. Em segundo lugar, o povo precisava orar. Então tá tudo ligado. Né? A gente já viu aqui o texto dizendo que os líderes deveriam clamar para que Deus poupasse o seu povo, enfim, a humilhação, o quebrantamento, né, a contrição está totalmente ligado com a oração. Então, é tempo da gente orar, irmãos, é tempo da gente dedicar um tempo de oração, né? Muitos irmãos estão aí em isolamento social, estão nas suas casas. Aproveita esse tempo que você está em casa para tirar um tempo de oração, né? Para tirar um tempo de oração. Eu sei que também muitas pessoas têm dificuldade, né? Com a oração não é algo fácil, é algo desafiador mesmo. Né? Por isso que eu estou tentando aqui convocar também vocês para a gente estar junto, para a gente estar orando junto, pelo menos nesses momentos aqui a gente está buscando a Deus juntos, né? Olhando para a palavra de Deus, orando juntos, tá? E também, veja, então vamos lá, para a gente caminhar para o final aqui. Deus disse para Salomão o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, né? Outra coisa, veja que está tudo ligado, né? Mas Deus fala aqui para nós buscarmos a sua face, né? Então, irmãos, veja, eu me lembrei nessa manhã, até li um pouquinho antes dessa live, eu li aquele texto de Jeremias 29:13, né? Em que o Senhor diz: achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Deus disse ali para o seu povo que estava no cativeiro, né? O povo que estava no cativeiro. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, tira um tempo para buscar a Deus, meus irmãos. Nesse tempo agora de reclusão, de isolamento social, não fique envolvido só com atividades assim que não vão te acrescentar nada, né? Tira um tempo para você ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, né? Porque quando você começa a ler a Bíblia, Deus começa a falar ao seu coração, o Espírito Santo começa a falar com você, e quando você começa a ler, a leitura da Bíblia já até meio que automaticamente te leva à oração, porque você começa a pedir a Deus que Ele te conceda graça para praticar aquilo que está escrito. Você começa a perceber o quanto você precisa se aproximar mais de Deus, né? Então tire um tempo, né, nesse momento agora de isolamento social, tire um tempo para você buscar a Deus. Olha, irmãos, eu não sei se a pessoa está assistindo a gente aqui agora, mas o nome desse irmão, ele é pastor até, se não me engano, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é meu aluno, né? A gente tem contato aqui no WhatsApp, o pastor Carleandro é o nome dele. Eu não me recordo agora a cidade que ele está, mas se não me engano é lá no Nordeste. Ele me mandou uma mensagem ontem que eu fiquei impressionado. Ele disse que ele ouviu, né, as 52 aulas do curso que a gente tem, Panorama do Velho Testamento. Ele ouviu em um mês 52 aulas, e olha que é em torno de 1 hora cada aula, né? E ele disse que já está na lição 13 do curso de Panorama do Novo Testamento. Então faz as contas aí, né? 52 aulas de Velho mais 13 de Novo em um mês, irmãos. Em um mês ele fez isso. Então veja, quando a pessoa quer, ela consegue, né? A gente vive arrumando desculpa para não ler a palavra, para não estudar a palavra de Deus, tá certo? Mas se a pessoa quer, ela faz, né? Tem um ditado que eu sempre cito para os irmãos da nossa igreja, né? Que quem quer dá um jeito,
Quem não quer dá uma desculpa, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, se você quiser buscar a Deus, se você quiser ler a palavra de Deus, se você quiser conhecer a palavra de Deus, você vai fazer isso. Se você não quiser, você vai arrumar uma desculpa. E a desculpa de tempo agora não vai colar, né, irmãos? Porque a maioria de nós está isolado em casa, tá certo? Então, busque ao Senhor, irmãos. E a última condição é se converter, né? Se converter dos seus maus caminhos, né? Então, o que é se converter, irmão? Se converter é mudar. Se converta dos seus maus caminhos. Mude os seus maus caminhos. Irmãos, a gente tem que fazer uma avaliação. O que é que na nossa vida está desagradando a Deus? O que é que está desagradando a Deus na sua vida? Provavelmente a negligência em relação à oração, a negligência em relação a buscar a Deus, a ler, a estudar a palavra, né? Mas talvez a gente tenha alguns hábitos aí, quem sabe, né, a gente tem alguns hábitos, para não dizer alguns vícios, que estão desagradando a Deus na nossa vida. Algumas condutas que estão desagradando a Deus. Então, é tempo de nós nos convertermos, né? Ou seja, é tempo da gente mudar, né? Se converter dos nossos maus caminhos. A gente abandonar aquilo que está entristecendo o coração de Deus, que está entristecendo, não é, o Espírito Santo de Deus. É hora da gente se converter, da gente abandonar essas coisas, tá certo? É isso que quer dizer se converter, não é, dos seus maus caminhos. Eu quero ler o último versículo aqui para a gente orar. O último versículo que está no livro do profeta Isaías. É um texto também bem conhecido de todos nós. É Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Olha, irmãos, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Né? Olha aí, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Olha aí, uma mensagem de conversão, né? Converta-se, mude, né? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém, irmãos? Então, olha, se nós, lembra do texto, se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos convertermos do nosso mau caminho, o que Deus vai fazer? Ele promete que ele vai ouvir a nossa oração. Eu ouvirei dos céus. Ele vai perdoar os nossos pecados. E ele vai sarar a nossa terra. Amém, irmãos? E nós estamos precisando mesmo que a nossa terra seja sarada, né? Que a nossa terra seja curada desse problema que a gente está tendo, não só o vírus, como agora essa crise econômica que infelizmente está se avizinhando aí. Amém, gente? Então tá aí, tô vendo que a Marlene Coelho tá com a gente de novo. Que bênção, irmã Marlene. Deus abençoe a Priscila Moraes, irmã Maria Cavalcante, meu querido amigo Bimba. Que legal, Bimba, ter você aqui com a gente nessa transmissão. Amém, glória a Deus, né? Então, queridos, vamos orar? Eu quero te convocar agora, te convidar agora a você orar, tá? Aí na sua casa, de manhã, 8h30 agora, 8h34. Acredito que você, né, a coisa esteja mais ou menos em silêncio ainda aí na sua casa, nesse momento. Então vamos orar, tá? Se você quiser fechar os seus olhos, você fecha os seus olhos. Quiser ficar com seus olhos abertos, fique. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quem sabe você está aí sozinho no seu quarto, na sala, né? Deixa aí o celular ligado, o computador ligado, vai ouvindo e vai orando junto comigo, amém? Vamos orar juntos agora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, te agradecendo, em primeiro lugar por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, porque já podemos nos acordar neste dia 31 de março, último dia do mês de março.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado nesse mês de março, Senhor. Um mês difícil, um mês no qual o Brasil foi atingido por essa praga, por esse vírus. Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. E nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos, Senhor, também, Pai, pela noite de descanso que o Senhor concedeu a cada um de nós. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, exaltado, engrandecido, magnificado, adorado seja para sempre, eternamente o nome do Senhor. Aleluia, Senhor, nós nos unimos agora, Pai, aos anjos do Senhor, como na visão ali do profeta Isaías, para declarar que santo, santo e santo é o Senhor, Deus dos exércitos. A terra está cheia da tua glória, do teu poder e da tua majestade, Senhor. Nós declaramos: santo é Deus o Pai, santo é Deus o Filho, santo é Deus o Espírito Santo, santo é o Trino Deus, Deus Trino, Deus poderoso e verdadeiro, Deus real. Nós te adoramos, nós nos prostramos diante do Senhor nesta manhã. Oh Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, te agradecendo também pela tua palavra, te agradecendo pela revelação do Senhor para nós, te agradecendo por essa palavra que nós lemos nesta manhã, Senhor. O Senhor está nos chamando, Senhor, para que nós nos humilhemos diante do Senhor, para que nós nos quebrantemos, para que nós tenhamos o nosso coração contrito e compungido diante do Senhor. Pai querido, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para nos humilhar diante do Senhor, para pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas falhas. Nós temos pecado, Senhor, contra Ti. A Tua igreja tem pecado contra Ti. Eu tenho pecado contra Ti, Senhor. Nós temos pecado, nós temos nos afastado de Ti, nós temos dado tanta atenção a tantas coisas desta vida, Senhor. A tantas coisas materiais, a tantas coisas que, Senhor, chamam a nossa atenção. A gente tem, Senhor, se deixado levar pela concupiscência, Senhor, dos olhos. Nós temos nos deixado levar pela concupiscência, Senhor, da carne, muitas vezes, como diz a Tua palavra. A gente tem se deixado levar pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos, pela soberba da vida. Nós temos muitas vezes, Senhor, nós temos muitas vezes flertado com o mundo, com as coisas do mundo, Senhor. A Tua igreja tem deixado, nós temos deixado de nos santificar, de nos consagrar, de nos separar das coisas do mundo, Senhor. Nós temos muitas vezes nos associado com o mundo, e a Tua palavra diz que aquele que quiser ser amigo do mundo se torne inimigo de Deus, Pai. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa o nosso afastamento. Perdoa, Senhor. Deus querido, a nossa omissão, a nossa negligência em Te buscar. Perdoa a nossa falta de compromisso, de comprometimento com o Senhor, com a Tua obra, com o Teu reino, com a Tua igreja. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nós nos humilhamos diante do Senhor nesta manhã. E nós estamos aqui orando, Senhor. Nós estamos aqui buscando a Tua face, Senhor. Senhor, a Tua palavra também diz que nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Eu te peço, Senhor, nos ajuda. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite a vencermos o pecado. Senhor, a nos convertermos dos nossos maus caminhos. Que tudo aquilo em nós que vem entristecendo ao Senhor e ao Teu Santo Espírito, que nós abandonemos, Senhor, que nós nos afastemos, que nós nos convertamos, que nós mudemos de vida, de atitude, Senhor. Pai, nos ajuda para que nós realmente possamos andar de acordo com a Tua vontade, nos separando, nos consagrando, nos santificando para Ti, Senhor. E Deus querido, esse texto que nós estudamos nessa manhã, esse texto que nós falamos nesta manhã, Senhor, diz que se nós nos humilharmos, que se nós
orarmos e te buscarmos, e se nós nos convertermos, o Senhor ouvirá a nossa oração. Então nós clamamos por bondade, por misericórdia, por graça. Ouve o nosso clamor, Pai. Ouve no sentido de nos atender, Pai. Eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração, mas ouve no sentido de nos atender, de atender ao nosso clamor, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, Senhor. Sara, cura, Senhor, a nossa terra. Nós estamos precisando, Senhor, de uma intervenção do Senhor nessa situação que nós estamos vivendo. Senhor, cura, sara a nossa terra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor, por tua misericórdia e graça, que o Senhor faça cessar esta peste, que o Senhor faça cessar este vírus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, age, Senhor. Nós te pedimos ontem na nossa oração, nós voltamos a clamar hoje, que o Senhor abençoe os cientistas, os médicos, os pesquisadores que estão buscando vacinas, que estão buscando remédios, medicamentos, Senhor, para estar, Senhor, contendo essa epidemia. Senhor, dá sabedoria a esses médicos, dá sabedoria a esses pesquisadores, dá sabedoria, Senhor, a essas pessoas que estão trabalhando no projeto de elaborarem vacinas e medicamentos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá sabedoria aos médicos que estão agora, nesse momento, na linha de frente, Senhor, médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente, Senhor, combatendo esse vírus, trabalhando aí nos hospitais, nas UTIs. Primeiramente, nós pedimos guarda a vida desses médicos, desses profissionais da saúde, desses enfermeiros, guarda a vida dessas pessoas e abençoa, dando graça, dando sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Visita agora os que estão enfermos, aqueles que estão enfermos, Senhor. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Nós temos visto as notícias ali de tantas pessoas enfermas ali na Europa, ali na Itália, Senhor, ali na Espanha, Senhor, ali na Europa como um todo, Senhor. Pai, visita agora os doentes, visita os enfermos que estão, Senhor, acometidos desse vírus. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, fala o coração e cura, Senhor, usa os médicos, usa ali os tratamentos, os medicamentos e Senhor, cura essas pessoas. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita agora, Senhor, as famílias enlutadas. Nós já temos ficado sabendo, Senhor, de algumas famílias que estão, Senhor, infelizmente perdendo seus entes queridos por causa dessa epidemia, por causa desse vírus, e uma situação muito triste, porque muitas vezes essas pessoas não podem nem mesmo velar os seus mortos, nem participar de um momento ali de velório, de despedida. Senhor, tem misericórdia, conforta os corações, conforta os corações enlutados, Senhor, agora eu te peço em nome de Jesus, conforta esses corações e ministra a essas vidas, Senhor, porque tu tens sempre uma mensagem para trazer às pessoas, ao teu povo. Então fala a esses corações em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Pai, Senhor, sara a nossa terra, Pai, sara, cura, Senhor, o nosso mundo, cura, Senhor, o nosso Brasil, cura, Senhor, ó Pai querido, o nosso país, Senhor, que nós possamos em breve voltar à normalidade, que as pessoas possam voltar ao trabalho. Quantas pessoas precisam, dependem, Senhor, de estarem com seus comércios abertos, de estarem, até mesmo aqueles que são trabalhadores informais, que precisam do movimento nas ruas para vender ali, Senhor, um lanche, um bolo, um café. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, Senhor, tem misericórdia, Senhor, das pessoas que estão dentro das suas casas, muitas vezes sem recursos para comprar algo para se alimentarem, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, que a nossa vida possa voltar ao normal o quanto antes, para que, ó Deus, as pessoas possam trabalhar e possam ter o seu sustento assegurado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pai, nós estamos clamando ao Senhor nesta manhã. Obrigado aqui pelos irmãos, pelos nossos companheiros de oração. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Também eu peço, Pai, pelas autoridades do nosso país. Eu te peço, Pai, pela vida do presidente Bolsonaro. Eu te peço pela vida dos ministros que estão trabalhando ao lado dele, principalmente pelo ministro da Saúde, o Mandetta. Senhor, abençoa a vida dele, abençoa, Senhor, a vida dos governadores dos estados, abençoa a vida dos prefeitos. Pai, são tempos difíceis, de decisões difíceis, então eu te peço, dá sabedoria aos nossos governantes, aos deputados federais, aos senadores, nas leis que precisam aprovar nesses momentos, aos vereadores, aos deputados estaduais. Dá sabedoria ao poder judiciário, Senhor, para julgar com sabedoria os casos que precisam ser julgados. Enfim, meu Deus, que as nossas autoridades possam se unir, Pai, no sentido de procurar o melhor para o povo, para a população. Nós sabemos que, Senhor, de ambas as partes existem exageros, existem, Senhor, muitas vezes existe um viés político nessa crise, mas que os políticos possam agora, Pai, se esquecer das disputas políticas e se unirem em prol da população, para que a população seja atendida nessa crise. Nós oramos pelas nossas autoridades. Tem misericórdia, Senhor, Pai, do nosso país, tem misericórdia do nosso Brasil. Pai, que essa crise que nós estamos vivendo seja, Senhor, uma oportunidade, Pai, uma oportunidade, Senhor, para o teu povo se voltar para Ti, para as pessoas se voltarem para Ti. Que essa crise traga consigo, Pai, um grande avivamento espiritual para a Tua igreja e para as pessoas em geral. Nós te pedimos, Senhor, nós oramos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua companhia aqui comigo. Eu gostaria apenas de, um pouquinho antes de alguns minutinhos da sua atenção, antes da gente terminar aqui a nossa transmissão, eu quero te convidar então, para você continuar conosco nessa semana, tá bom? Então nós começamos ontem, segunda-feira, hoje, segundo dia dessa campanha. Com a permissão de Deus, a gente vai até sábado, tá? Até o próximo sábado, dia 4 de abril, nós vamos estar todos os dias pela manhã, aqui a partir das 8 horas, nós vamos estar orando juntos, né? Então eu estou vendo aí que muitas pessoas foram entrando ao longo da transmissão, né? Agora aqui a gente está, pelo que eu estou vendo aqui, a gente está com em torno aí de 50 pessoas nos acompanhando. Então eu quero te desafiar para você acordar um pouquinho mais cedo, amanhã, né? Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Acorda um pouquinho mais cedo e começa com a gente desde as 8 horas, porque eu compartilho uma palavra de Deus primeiro, depois a gente... Tá bom? Então, se programa amanhã para você acordar um pouquinho mais cedo, né? Se quiser tomar já o seu café um pouquinho mais cedo, para que 8 horas você esteja conosco, tá bom? Para que a gente esteja juntos aí nesse momento de oração e de busca, tá? Gente, e eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus está colocando no meu coração, eu já quero compartilhar para te desafiar para um novo desafio aí, né? Te desafiar para um novo propósito, melhor dizendo, para a próxima semana, para a semana que vem, porque a semana que vem, não sei se você está situado, mas a semana que vem é a semana que é conhecida como Semana da Paixão de Cristo, né? Então, no próximo domingo agora, será o domingo que geralmente é conhecido como Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos. E aí no outro domingo é o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, eu quero fazer com vocês, eu vou explicando melhor ao longo desses próximos dias, eu quero fazer com vocês uma série onde a gente vai estar falando a cada dia os acontecimentos da paixão de Cristo, tá? Então no domingo que a gente chama de Domingo de Ramos, a gente vai falar
sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que aconteceu um domingo antes da ressurreição, e o que isso significa, quais as aplicações que a gente pode tirar daí. Aí na segunda-feira a gente vai falar o que aconteceu na segunda-feira, não é porque a Bíblia diz, a Bíblia traz pra gente, o Novo Testamento traz pra gente. O que aconteceu na segunda-feira, antes de Jesus ser crucificado na sexta? O que aconteceu na terça, na quarta, na quinta? Né? Na quinta-feira aconteceu a ceia de Jesus com os discípulos, na sexta Jesus foi crucificado, né? Aí vem o sábado, que é o chamado sábado de aleluia, e aí o domingo da ressurreição. Então, eu quero estar com vocês todos os dias, de domingo a domingo, né? De domingo, chamado domingo de Ramos, até o domingo da ressurreição. Todos os dias nós vamos ter uma palavra, né? Onde nós vamos falar dessa semana, para a gente celebrar a Páscoa juntos, irmãos, porque a Páscoa é um momento muito importante na vida dos cristãos, né? É uma festa muito importante na vida dos cristãos. Então eu quero estar com vocês, tá bom? Para a gente estar juntos aí nesse propósito, tá? Muito bem. Luciano também está com a gente, Deus abençoe a vida do Luciano. Enfim, todos os irmãos, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. E se você não compartilhou ainda esse vídeo, compartilhe aí essa live, compartilhe aí no seu Facebook. Se você puder pegar o link, mande aí para os seus contatos, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, quem ainda não está em contato comigo pelo WhatsApp, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu número aqui, é o DDD 11, o número é 963089988, tá? Vou repetir, DDD 11 963089988. Manda uma mensagem para mim, se você ainda não tem o meu contato no WhatsApp, me adiciona, manda um contato para mim, que eu mando para você o link dessa transmissão ao vivo, eu mando para você outros links de outras mensagens, de outros estudos bíblicos, tá bom? Para você então crescer aí diante do Senhor, para você estar se aperfeiçoando para melhor servir a Deus, ok? Então é isso. Regina, a irmã Regina Amaral também está com a gente. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, Regina. Irmã Regina, se não me engano, é a irmã do vereador Dalton Silvano, né? Então, se é quem eu estou pensando, manda um abraço lá para o vereador, que Deus abençoe a vida dele lá no trabalho, lá na Câmara de Vereadores de São Paulo, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, com a permissão de Deus.